Bom, boa noite a todas e a todos, a toda a nossa equipe docente, professora Angélica, professora Kesma, nossas tutoras EAD, a toda a equipe dos polos, né, do Polo Palmas, do Polo Mira Norte, do Polo Guaraí, do Polo Colmeia, Colinas e do Polo Campos Lindos, né, tutores e tutoras presenciais dos polos, todos os acadêmicos aqui participando. E hoje nosso objetivo é a nossa aula de revisão. Segunda-feira próxima, no dia 29, já teremos a nossa primeira prova da disciplina de empreendedorismo e inovação no agronegócio. Então, a aula de hoje é bem focada nessa prova, tá, pessoal? Bem focada nos conceitos principais que a gente trabalhou. Então, já adianto a vocês, o que vai cair é da aula 1 à aula 6, né? Essa aqui é a nossa aula 7. Porém, nas rotas agora desse mês de setembro, nós ainda temos lá uma aula 8, né? Só que essa aula 8 já vai pertencer ao conteúdo da próxima prova 2. Então, conteúdos para serem estudados estão aqui resumidos nessa revisão, mas a gente vai abordar, então, da primeira aula até a aula 6, tá? Então, essa aula 7, iremos revisar tudo isso. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Antes de começar a entrar aqui nos conteúdos do slide, eu quero deixar um recado para vocês, todos que estão participando aqui, e que vocês possam transmitir também para os que não participarem da aula síncrona de hoje. Eu inseri na rota desta aula, que é a aula 7, eu inseri hoje à tarde, está fresquinho, um exercício de treino para revisão, tá? Então, vocês vão ter lá algumas questões bem focadas nesse conteúdo aqui, para que vocês possam exercitar para a prova esses conceitos. Então, a gente tem lá esses exercícios, tá? Quem estiver participando aqui da aula síncrona já tem presença garantida na aula de hoje, né? Já tem frequência, como a professora Angélica lembrou aí, vocês coloquem o nome aí no chat, o polo direitinho. E mesmo se não colocar, a gente vai ter um relatório final aqui de todo mundo que participou, a hora que entrou, a hora que saiu, e a gente vai se basear nisso também. Mas é importante vocês se identificarem lá no polo para mostrar que vocês estão ligadinhos, né? Lá no chat. E aí, quem não participar, quem vai assistir a gravação da aula, quem não pôde estar aqui hoje, para garantir a presença, e aí eu peço, professora Angélica e professora Kedma, para inserir esse aviso lá para a turma, né? Os tutores presenciais também colocar aí nos grupos. Quem não participou hoje, para obter a frequência desta aula, deve entregar lá esse exercício. É uma tarefinha, tá, gente? O exercício está lá, é só para treino mesmo, não está valendo nota, mas é importante que vocês façam, porque vocês já ficam mais afiados para a prova, né? E aí, logo abaixo do exercício lá da tarefa, tem o gabarito lá, mas como ele é treino, então eu indico que vocês tentem fazer, tentem responder, depois vão lá no gabarito para ver se acertaram e com isso vocês estudarem para a prova, tá? Então, esse era o recadinho que eu queria dar. Alguma dúvida aí nesse sentido? Então, vamos prosseguir aqui. Vou entrar aqui agora no slide, colocar aqui tentar colocar um pouco aqui na tela show para vocês, mas Bom, o que falaremos então na aula de hoje? Começaremos então com os conceitos sobre empreendedorismo, o significado do termo, como surgiu o nome, o significado até hoje, os tipos de empreendedorismo mais presentes no Brasil e as suas características. Vamos falar do conceito de inovação, o que difere aí a inovação da invenção. Vamos falar de como se ensinar empreendedorismo, né? A educação empreendedora e o que é ser empreendedor. E dando sequência o papel do empreendedor na sociedade. E aí vamos entrar num aspecto mais psicológico e comportamental, trazer para vocês a teoria das necessidades adquiridas e, por fim, as 10 características do comportamento empreendedor. E aí vamos falar para vocês do sistema de pontuação, né, que está vigorando nessa aula. Vocês já sabem, mas é sempre bom a gente lembrar. Bom, as origens da palavra empreendedor. O termo empreendedor, por que a gente vai falar lá como surgiu a palavra? Para vocês entenderem a essência do significado. Então, porque a gente tende a cair num lugar comum, num vocabulário, de empreendedor, está muito associado com a criação de um negócio, né? Com abrir um negócio. Então, é uma forma muito pobre de aplicar esse termo. Ele possui uma rica história e um significado muito mais abrangente.
Então, esse termo surgiu na França, começou a ser muito praticado, né, por quem falava de economia, na França por volta dos séculos 17 e 18. Então, se dizia entrepreneur, né, que precisa ter o biquinho, né, para falar francês, entrepreneur. Que significa, veja só, aquele que se compromete com um trabalho ou uma atividade específica e relevante. Não estou falando de negócio, é aquele que se compromete com alguma atividade ou um trabalho específico e relevante, ou seja, algo que tenha importância, né, para a sociedade. Então já tem aí comprometimento. Então isso veio sendo usado para identificar aqueles indivíduos que eram mais ousados e que, consequentemente, acabavam estimulando o progresso econômico, porque eles buscavam novas formas e melhores formas de se fazer as coisas. Veja bem, buscar novas formas e melhores formas de se fazer as coisas. E isso está muito ligado à essência do empreendedorismo, muito mais do que abrir um negócio em si. Essa questão de sempre buscar melhores formas de fazer as coisas e inovar. Só que aí tivemos dois autores muito importantes, né, Jean-Baptiste Say e Joseph Schumpeter, que colocaram esse termo muito ligado ao progresso econômico, né? Eles eram economistas, então eles puxavam ali o termo, né, lógico, para a área deles. Então, Jean-Baptiste Say dizia: o empreendedor move recursos econômicos de uma área baixa para uma área de maior produtividade e grande retorno. E Schumpeter dizia que a função do empreendedor é reformar ou revolucionar o modelo de produção. Então, estava sempre muito ligado ao aspecto econômico. Mas o que eu posso trazer para vocês do conceito atual de empreendedorismo, né? O que a gente pode trazer hoje nesse significado mais abrangente? Eu não estou descartando os empreendedores que Schumpeter e Say enxergavam. Não estou descartando isso. Realmente, o empreendedor, com a sua forma de fazer as coisas, ele estimula o progresso econômico. Mas, e muitas vezes, para fazer isso, eles precisam abrir negócios com finalidade de lucro. Tá? Mas o conceito atual, a essência do empreendedorismo, diz o seguinte: que empreendedorismo é uma união de comportamentos. Veja, comportamentos. Então, diversos comportamentos unidos. Veja que eu falei aqui, quando eu falei do que vamos tratar no conteúdo programático da aula de hoje, que a gente vai finalizar com as características do comportamento empreendedor. Então, a união desses comportamentos favorecem a capacidade e a disposição que uma pessoa tem de identificar problemas, detectar problemas e, através da criatividade, desenvolver e colocar em prática, ou seja, tem que agir, tem que implementar, colocar em prática o quê? Soluções inovadoras. Porque quem tem problema quer solução. E aí está o papel do empreendedor. E aí ele investe recursos na criação de algo que seja positivo para a sociedade. Isso pode ser um negócio? Pode. Por isso que o empreendedorismo é tão ligado ao negócio. Pode ser um projeto, pode ser um movimento, desde que gere mudanças reais e impacte positivamente o cotidiano das pessoas. Então, isso é o conceito, é a essência do empreendedorismo atualmente, não somente ligado ao progresso econômico, abrir um negócio, etc. E aí vem os tipos de empreendedorismo mais presentes no Brasil. Então, a gente tem o empreendedorismo cooperativo, que no agro ele é muito significativo. No agro a gente tem a importância das cooperativas, porque muitas vezes os pequenos agricultores precisam se unir para compartilhar recursos, para compartilhar logística, às vezes, o transporte, né, o escoamento da sua produção, para reivindicar melhorias na infraestrutura daquela região. Então, na cooperativa, isso se torna mais fácil e os pequenos, aquela história da união faz a força, né? Então, esse é um empreendedorismo que é muito importante no Brasil. No empreendedorismo cooperativo, a gestão é feita de forma coletiva, né? Cada um tem o seu negócio, mas a gestão é feita de forma coletiva e todo mundo participa aí, né, das decisões. Intraempreendedorismo é quando a pessoa não precisa sair da empresa onde ela trabalha para empreender. Ela pode empreender sendo funcionário de uma empresa, sendo servidor público de um determinado órgão ou de uma prefeitura. Ela pode buscar sempre diversificar, sempre modelos de produção diferente,
Se você é, por exemplo, funcionário do agro, funcionário de uma fazenda, funcionário de uma agroindústria, de uma empresa, de uma casa agropecuária, enfim, você pode, dentro daquele seu ambiente de trabalho, buscar novos modelos de produção, novos canais de comercialização, novos canais de logística, novos canais de comunicação com o cliente, novas maneiras de lidar com a equipe. Então, você pode sempre estar buscando fazer as coisas de forma melhor, buscando expandir os negócios, ou seja, você está sendo um empreendedor. Com tudo que a gente falou aqui que envolve empreendedorismo. E você não necessariamente precisou sair do seu emprego, sair para abrir um negócio próprio. Então, é o intraempreendedorismo, é o empreendedorismo dentro, né? Dentro da onde você já atua. Então, isso pode ser feito, sim, dentro de uma organização que você trabalha. Também é conhecido como o empreendedorismo corporativo, ou seja, você age como um empreendedor dentro da sua própria corporação. Pode passar, professor, por favor. O empreendedorismo digital é muito presente hoje no nosso cotidiano. São aquelas pessoas que usam a internet, usam a tecnologia para empreender. Então, assim, o Brasil já é um dos 10 países que mais compram pela internet. Então, por exemplo, tem gente que abre um negócio, mas que é exclusivamente para vendas digitais. Então, é o e-commerce, né? O comércio eletrônico. Tem também as pessoas que são youtubers, né? Ganham dinheiro, empreendem aí em canais de YouTube falando dos mais variados assuntos, né? Blogueiras, pessoas que fazem promoção, divulgação de marcas, de lojas, utilizando a internet, o Instagram. Tem empresas que oferecem cursos online, tem empresas que atuam no desenvolvimento de aplicativo, né? E depois na venda desses aplicativos, ou disponibilizam o aplicativo de forma gratuita e vendem recursos mais avançados, mais aprimorados desse aplicativo. Serviços de consultoria, serviços de coaching, programas de afiliado. Tem uma infinidade de formas de se praticar o empreendedorismo digital. E ele é muito presente no Brasil e cada vez mais crescente, né? Ele é o que mais cresce no Brasil. Pode passar, professor. O empreendedorismo de inovação, o seu está igual ao meu, está passando rápido. O empreendedorismo de inovação das startups, né? É aquele... Pode passar mais um, professor. Olha, eles estão danados com a gente hoje. Volta um pouquinho, volta. Tá com problema só naquele slide, parece. Ó. E passou muito agora. Você está apresentando como guia, né, professora? Pois é. Deixa eu apresentar aqui como eu abri no aplicativo do PDF. Aí, ó. Foi? Startup? Quer que eu pare de apresentar? Startup, pode ir lá no Startup. Isso, tá. Bom, o empreendedorismo de inovação, que é como é chamado essa linha aí das startups, então geralmente eles estão presentes em universidades, que tem centros de inovação dentro das universidades, e essas startups formadas ali pelos estudantes, pelos acadêmicos, buscam soluções inovadoras, geralmente na área de tecnologia, mas em diversas outras áreas. Então, esses grupos de estudantes lançam uma startup a partir de uma ideia que traga soluções inovadoras para algum tipo de problema que eles detectaram. Lembra que eu falei lá no conceito de empreendedor? A capacidade de detectar problemas. Então, oferecer soluções. E aí, como eles não têm o recurso financeiro para colocar aquilo em prática, existem a figura dos anjos, que são aqueles investidores que detêm o capital e que estão ali de prontidão para escolher algum projeto dessas startups e investir, apoiar aquele projeto para que aquela solução inovadora desenvolvida na startup possa entrar em prática. Tá? Então, esses anjos são as pessoas ali que têm o recurso e que ficam à procura de empreendedores inovadores. A gente tem alguns polos interessantes de startups no Brasil. Vou citar 2 exemplos ali. O polo ali de São Carlos, onde tem a Universidade Federal de São Carlos, tem um polo da USP muito importante ali também. Florianópolis é uma cidade que está se destacando muito nesse segmento aí das startups. Então é isso. Pode passar, professor, por gentileza. O empreendedorismo social é aquele
empreendedorismo, onde o cidadão, o empreendedor, cria, desenvolve ou implanta um projeto que é focado no desenvolvimento humano e social. Ele quer trazer melhorias para a população. Pode ser na área da educação, da cultura, da saúde, do meio ambiente, do saneamento básico. Enfim, ele traz algo que melhore a qualidade de vida da população, da sociedade. Esse é o empreendedorismo social. Não necessariamente, o pessoal já faz aquela ligação, empreendedorismo social não pode ter fins lucrativos. Não tem nada a ver. O empreendedorismo social pode sim ser através de uma empresa com fins lucrativos, sim. Não necessariamente através de ONGs, né, organizações não governamentais, ou associações sem fins lucrativos. O que importa para eu classificar como empreendedorismo social é o foco. Se o foco daquela ideia, daquele empreendimento, é para a melhoria social na área aí da cultura, educação, saúde, meio ambiente, etc. Se o foco for esse, tendo fins lucrativos ou não, ele é considerado empreendedorismo social. Beleza? Pode passar, professor. Agora vamos falar de inovação. Vou falar de inovação dando um exemplo, que é o exemplo do agro, do qual a gente foca nessa disciplina. São atitudes, quando a gente fala em inovação, gente, sobretudo no agro, fazer um parênteses aqui, a gente sempre tende a pensar em algo muito tecnológico, algo moderno, que envolve uma alta tecnologia. Isso é inovação? Pode ser também inovação, não tem problema algum. Mas a inovação, a essência dela também não é só isso. Não é só a alta tecnologia, ela pode ser algo mais simples, tá? Então, são atitudes e atividades relacionadas ao desenvolvimento e implementação de novas ideias, conceitos e processos. Novas ideias, conceitos e processos. Isso pode ter alta tecnologia envolvida ou não, tá? Então, quando eu penso em inovação dentro da porteira do agronegócio, dentro de uma fazenda produtiva, e que eu inovo da porteira para dentro. Então, vamos supor que você é o gerente ou o funcionário de uma fazenda e você é um intraempreendedor, né? A gente está ligando aqui os conceitos, e você fez ali uma inovação. Quando você melhora, por exemplo, os processos, os fluxos das coisas dentro daquela rotina, você está inovando. Quando você melhora e cria algo novo, até no armazenamento dos materiais, dos insumos, você pode estar inovando. Quando você cria inovações dentro de uma propriedade rural, no quesito administração, gestão, você melhora a forma de administrar, você está inovando, é uma inovação. Você aplicou uma nova tecnologia de produção, também é inovação. Tudo que você melhora e que gera valor, ou seja, ou ele vai reduzir custo para a propriedade rural, ou ele vai aumentar as margens de lucro, seja aumentando a venda, seja até pela própria redução de custo, aumentando a margem de lucro, você está trazendo vantagens econômicas, gerando valor para a empresa, você está inovando. Você pode chamar aquilo de inovação. Agora, fora da porteira, né? Na propriedade rural, o que são inovações fora da porteira? O lançamento de produtos e serviços. Então, estou lançando um produto, estou lançando um serviço. E eles podem ser produtos novos ou melhorados, substancialmente melhorados. Cleiton, já vou te atender, só vou fazer um parênteses aqui. Eu pus essa imagenzinha aí da evolução do telefone. Então, o telefone desde os primórdios, o telefone mais antigo, mais ultrapassado, até aqueles que alguns de nós já conhecemos, que era o de discar, o telefone celular pequenininho e hoje os smartphones que a gente tem. A gente não pode dizer que são outros produtos, embora eles sejam muito diferentes. É o mesmo produto, mas ele foi sendo substancialmente melhorado. E por isso a gente diz que não houve inovação aí. De maneira alguma, houve inovação sim. Então, pode ser um produto substancialmente melhorado ou um novo produto que gera aumento de vendas, ou seja, gera valor, conquistando novos mercados. Então, gerou valor, é inovação, tanto dentro da porteira como fora. Pois não, Cleiton? Cleiton. Professor, em relação a esse exemplo que o senhor falou de dentro da porteira, algumas agropecuárias aqui em Colinas, como o povo quase todo mundo conhece, já tem. Pode ser um exemplo desse, eu creio. A esteira na agropecuária, que antes utilizava aí, vamos supor, 4, 5 pessoas no depósito para carregar mercadoria, para
para carregar caminhão, né? Despachar semente, milho, essas coisas. Certo. E agora usar a esteira diminui um pouco o gasto com funcionário, né? Que a esteira faz o serviço praticamente só. E melhora a entrega, né? Que é mais rápida. Ótimo, Cleiton, ótimo exemplo e até te agradeço por esse exemplo aí, porque é exatamente isso. É uma coisa simples, né? A gente não falou aqui de alta tecnologia, que é o que normalmente a gente pensa quando fala em inovação. Mas você trouxe uma solução aí, um exemplo de uma solução simples, uma esteira. Quantos funcionários você não tirou ali daquele trabalho pesado? Quantos problemas de saúde você não tirou, né? Funcionário com problema de coluna aí, carregando saco nas costas? Quanto tempo você não ganhou? Você mesmo falou, a entrega mais rápida. Então, tudo isso gera valor para a empresa. Teve a ideia, melhorou, foi implementado, gerou valor, é inovação. E aí, a gente já entra no principal, na principal diferença aqui. A inovação é o mesmo que invenção? Já digo para vocês, não é a mesma coisa. Claro que, se eu estou lançando algo novo no mercado, eu tive que inventar, né? Mas nem toda invenção, ela se torna inovação. A invenção, simplesmente, ela é o ato de criar algo que não existia. E ela é um pré-requisito para patente, né? Você vai patentear algo novo que você inventou, que não existia e tal. Mas, às vezes, aquilo pode ser um pouco inútil. É novo, mas não é tão útil. Ou, assim, é novo e é útil, mas é muito caro e não entrou efetivamente no mercado, não gerou valor para a empresa porque não vendeu, ninguém quis, não é ainda acessível, não foi bem aceita pelo mercado, é novo e foi inventado, foi patenteado, mas não gerou valor, entende? Então, na aula que eu falo disso, tem até alguns slides, alguns exemplos de invenções que não se tornaram inovações porque não geraram mercado. Então, se você inventa um negócio que não existia, você olha e fala, até legal isso, compraria? Não. Você teria isso? Não. Às vezes, para o uso prático ali no dia a dia, não é tão bacana e você não usa. Então, como diz aqui, ó, de forma objetiva, a invenção surge sim de um processo criativo, igual a inovação, mas só vai se tornar inovação se chegar à sociedade e produzir algum efeito na sociedade. Ou seja, ela tem que ser implementada, aquela invenção tem que sair do papel, ser implementada e, sobretudo, ser aceita. E quando ela for aceita, ela vai gerar valor a quem criou, né? Ou a empresa que está por trás dela. Aí sim, estamos falando de inovação. Então, tem que gerar valor, tem que ser implementada, tem que ser aceita, tem que ser absorvida pelo mercado, digamos assim. Professor, mas o senhor falou de uma esteira. Eu não estou vendendo a esteira, eu só implementei. Você não implementou isso? Você não gerou valor com isso, como a gente falou, diminuiu o custo, gerou mais rapidez? Então, é uma inovação. Ela foi implementada, ela foi aceita pela sociedade ali empresarial, foi colocado em prática e está gerando um impacto positivo. Gerou valor, é inovação. Então, aqui, para resumir, a gente só está falando de inovação se atender às necessidades e expectativas do mercado. Ou seja, precisa ter alguém que está disposto a pagar por aquilo, pagar por aquela solução. Ela tem que melhorar ou facilitar a vida da sociedade. Se for uma invenção que vai me deixar as coisas... Não existia, eu inventei, mas vai deixar as coisas mais difíceis, mais complicadas, está fora, não é inovação. Ela tem que ser viável do ponto de vista econômico. Ela tem que ter um custo de produção bom para que ela tenha um preço de venda bom para que as pessoas possam pagar por aquilo. Ela tem que ser sustentável, gente. Hoje em dia não dá para falar de invenção que vire uma inovação, que polua o meio ambiente, que degrade. A gente tem que ter inovações que façam justamente o contrário. Que poluam menos, que contaminem menos, que degradem menos. Então, tem que ser sustentável, isso é imprescindível. Senão, a gente não está inovando. A gente está regredindo. E tem que oferecer o retorno financeiro às empresas. Isso faz parte dela ser viável do ponto de vista econômico. Então tá aí, a inovação, a invenção tem a proposta apenas de trazer algo novo ao mundo, que não existia, criando algo novo, requisito para ser patenteado. A inovação não, é ou melhoria de um produto, de um processo dentro da propriedade, de um método de trabalho, de um serviço já existente, ou criação de um produto novo, de um serviço novo, mas que sim, seja absorvido pelo mercado e gere valor, gere negócio. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de educação empreendedora.
É possível ensinar a ser empreendedor? É possível aprender a ser empreendedor? Claro que a gente tem que acreditar nisso, senão não estaríamos aqui, né, gente? Vocês não estariam fazendo essa disciplina, eu não estaria aqui dando essa disciplina. Só que essa ideia é relativamente nova na nossa sociedade, porque até pouco tempo atrás, muitos acreditavam, e até hoje alguns acreditam, que o empreendedorismo é uma característica inata, né? Você nasceu com aquilo ou você não nasceu com aquilo. E outros já argumentam que pode ser desenvolvido ao longo da vida, sendo influenciado por experiências e estímulos. Assim como no passado não se acreditava que se poderiam formar gerentes, gestores, líderes. Ou a pessoa nasce com aquele dom de ser líder, de ser gestor, ou ela não nasce. E hoje isso caiu por terra. A gente sabe que sim, eu posso formar gestores, formar líderes, aperfeiçoar o conhecimento desses gestores e líderes, e assim também como aperfeiçoar o conhecimento empreendedor. Só que o empreendedorismo ele envolve comportamentos e atitudes. E esses comportamentos e atitudes, eles podem ser lapidados, aprimorados, eu posso exercitar alguns comportamentos, eu posso procurar melhorar alguns comportamentos que direcionam-me ao empreendedorismo, mas que eu não estou tão bem assim na prática desses comportamentos. No entanto, como eu falei na nossa outra aula 5, né, de apresentação, o empreendedorismo é um pouco diferente das outras disciplinas. A maioria das disciplinas, das áreas de conhecimento, o conhecimento está lá. E você devora aqueles livros, lê materiais sobre o assunto, pesquisa e aquele conhecimento entra na sua mente. No empreendedorismo, a nossa proposta aqui de ensinar o empreendedorismo não é assim de fora para dentro, pegar o conhecimento que está lá fora e fazê-lo entrar na minha cabeça. É de dentro para fora. É fazer despertar em vocês essa vontade para que gere esse comportamento e esse comportamento se traduza numa atitude empreendedora. Então, como eu disse, é plantar aquela sementinha dentro do coração de cada um de vocês, para que estejam dispostos a praticar e aprimorar esses comportamentos. Ter o comportamento adequado aumenta, sim, a chance de sucesso, mas precisa de ter conhecimento e se preparar. Então, tem igual importância na busca aí pelo sucesso. Então, a diferença da educação empreendedora é essa. Eu preciso, tem conhecimento, claro, lá fora para ser passado, mas o principal é que desperte essa sementinha em vocês e ele brote de dentro para fora. Então, o ser empreendedor, o que diferencia os empreendedores de sucesso? Então, os empreendedores de sucesso que a gente tem aí, famosos e de diversos países, será que eles são super-heróis? Será que eles têm características diferentes de mim, de vocês? Não, gente, empreendedores são pessoas comuns. A única coisa que eles têm de diferente é esse comportamento, essa inquietude, essa necessidade de inovar e transformar sonhos em realidade. Tem gente que sonha e passa a vida inteira sonhando. Quem tem esse perfil empreendedor ou desenvolve, ele não se contenta só com sonho, ele quer transformar em realidade. Para isso, eles agem, eles tomam atitudes, realizam. E claro, toda vez que eu vou agir para realizar, eu estou enfrentando algum risco. E eu tenho que ter disposição para enfrentar esses riscos. Persistem, planejam, aprendem com os fracassos e buscam excelência. Então, persistem, que deu errado uma vez. Quase todos os empreendedores de sucesso que vocês veem, eles já estão na terceira, quarta tentativa e eles não desistiram. Eles aprenderam com os erros e persistiram. E buscaram cada vez fazer melhor as coisas. A pessoa que não é empreendedor, ela só observa a vida passar da janela, né? O empreendedor não, ele sai da janela e busca transformar o mundo lá fora, ao seu redor. Então, empreender é um ciclo contínuo de ser, saber e fazer. Então, o ser é ter esse comportamento. O saber é buscar o conhecimento para que, unindo o seu comportamento proativo e o conhecimento que você obteve, você ter a segurança para fazer. Então, é o ser, o saber e o fazer. E aí eu convido todos a serem empreendedoras e empreendedores desde já, nesse curso que vocês estão fazendo. Veja que não precisa abrir um negócio para ser empreendedor, você já pode começar a agir desde já. Aproveite essa oportunidade que tantos querem e não têm, para já sermos empreendedores aqui mesmo,
nessa disciplina e nas outras. Professora, pois não? Tem uma pergunta no chat, professor. Ah, sim. Vamos dar uma olhadinha aqui. O aluno Do pergunta... Alan Kennedy, né? Isso. Alan Kennedy, boa noite. O fato de uma pessoa só investir é considerado um empreendedor? Alan, me lembra, mais para frente, eu te perguntar, mais para frente nessa aula, e você vai me responder. Porque a gente vai falar aqui de comportamentos, de atitudes. E aí, adiantando um pouquinho, eu digo para você que depende. Depende da forma como ele investe. Ele busca conhecimento, ele pratica os comportamentos que eu vou te falar mais adiante, tá? Então, professora Angélica, ajuda-nos a lembrar desse gancho aqui e a gente volta nesse assunto no final e comenta com o Alan sobre essa questão. E se ele investir só de forma passiva, mais do mesmo, ele pode ser considerado um investidor comum. Mas se ele investe buscando inovar, buscando melhorar, buscando novas alternativas e novas formas de fazer isso, e que esse investimento gere frutos cada vez melhores para a sociedade, aí sim a gente pode dizer que ele é um investidor empreendedor. Então, seguindo aqui, qual é o papel dos empreendedores na sociedade? Por que é tão importante incentivar, fomentar o empreendedorismo? Só porque gera valor econômico? Não só por isso. Os empreendedores têm um papel crucial no desenvolvimento da sociedade, e eu digo a vocês que não é de hoje, é desde que a gente morava em cavernas ainda, né? Desde o tempo primitivo da pré-história. Porque a gente só pôde evoluir como sociedade, como ser humano, através de pessoas que empreenderam e inovaram. Gente, para pensar, desde o momento em que a pessoa está morando numa caverna, vamos supor, você está lá com a sua família, você vive lá na Idade da Pedra. Você achou um abrigo seguro, porém esse abrigo é um pouco distante da sua fonte de água, no seu córrego, ali onde você... Então, toda vez que você precisa de água, você tem que se deslocar com as crianças, com toda a família para o córrego para beber água. E ali você está sujeito a ser atacado por animais e etc. A partir do momento em que você moldou o barro e inventou uma vasilha, um pote, uma cuia, para que você traga a água daquele ambiente perigoso para dentro da sua caverna segura, seu ambiente seguro, e você ter água ali por mais vezes quando você precisar, isso já foi uma inovação tremenda. Já melhorou a vida daquela sociedade, daquele povo, e fez com que o ser humano pudesse dar um passo mais à frente. Então, coisas simples. E se a gente falar de hoje, será que hoje, na era tão moderna, tudo já foi inventado, inovado, e o papel do empreendedor, do inovador diminuiu? Não, muito pelo contrário. A gente tem um contexto, tanto nacional como mundial, que a gente precisa cada vez mais de empreendedores e pessoas inovadoras. Porque a gente vive num mundo onde a população é crescente, os recursos naturais para alimentar essa população estão cada vez mais escassos, e o agro está muito fazendo parte dessa missão, e a gente tem uma desigualdade muito grande da condição das pessoas, né, ao longo de todo o planeta aí. Então precisa-se promover a inclusão social, reduzir a pobreza, gerar e distribuir melhor a riqueza dos países e entre os países, promover o desenvolvimento sustentável, porque a gente precisa preservar o que restou dos nossos recursos naturais, né, para a gente dar continuidade à nossa civilização, ampliar, ao mesmo tempo, ampliar o acesso à saúde, à educação de qualidade para as pessoas que não têm esse acesso, e gerar empregos, né, para poder gerar renda, para as pessoas poderem ter qualidade de vida, e desenvolver atividades econômicas locais, competitivas, viáveis e sustentáveis. Então, veja quantos desafios ao mesmo tempo. E os empreendedores é que são as pessoas-chave para encontrar essas soluções inovadoras, assim como o homem lá das cavernas descobriu fogo, né, como foi comentado aí também, né, mudou o barro. A gente está diante desses desafios aí, talvez mais complexos ainda, e a importância do empreendedor cada vez mais crescente na sociedade. Passar, professor. Agora a gente vai entrar num assunto mais ligado aí à psicologia. Por que o empreendedor? Por que a gente vai falar de psicologia? Porque a gente falou que empreendedorismo é comportamento, né, gente? E se empreendedorismo depende de uma atitude, ninguém toma a atitude sem algo que o mova, sem algo que
o impulsione. Com base nisso, a gente vai falar das teorias das necessidades adquiridas, que são 3 necessidades: realização, afiliação e poder. Pessoal, na década de 50, 60, a psicologia estava muito forte dentro dos conceitos que guiavam a ciência da administração das empresas. Ela ganhou muito destaque. Então, nessa época, tudo que se voltava a falar de gestão, de administração, de melhores resultados, era na parte comportamental, motivacional dos funcionários, etc. Então, muitos estudiosos focaram nisso para avançar nesse tema. E a gente tem esse senhorzinho simpático aí que está na foto, David McClelland, que foi um psicólogo americano, né, desse período aí de grande destaque, que é o criador dessa teoria das necessidades adquiridas, tá? Que a gente colocou um questionário, que vocês devem ter feito, se não fizeram, está aí na aula desse mês, tá? E vocês vão poder fazer um teste para ver qual das 3 necessidades é mais forte em vocês: realização, afiliação e poder. Ele argumenta que todos nós temos as 3 necessidades. A Érica fez, tá vendo? Todos nós temos essas 3 necessidades. Não está abrindo os slides? Para mim está aparecendo aqui. Normal, Alan. Talvez seja a conexão aí, mas já deve ter. Todos nós temos as 3 necessidades. Porém, uma delas é mais destacada na gente. Então é diferente de uma pessoa para outra. Uma delas é mais forte. Tá? Vamos ver quais são essas necessidades. Pode passar, professora. A necessidade de realização é ligada àquele indivíduo que quer sempre fazer as coisas da melhor forma possível. Ou seja, ele está sempre buscando excelência. Ele não busca o sucesso por si só, ele quer alcançar o sucesso, mas com excelência, fazendo as coisas da melhor forma possível e cada vez melhor. Então ele coloca metas para ele mesmo, elevadas, desafiadoras, mas claro, realistas. Não pode ser aquela meta impossível que não o motive. Tem que ser uma meta realista, porém desafiadora, para ele se sentir motivado. Ele responde positivamente à competição, mas ele não fica buscando a competição o tempo todo. Ele compete mais com ele mesmo, porque ele quer sempre ser melhor do que ele já foi anteriormente. Ele é uma pessoa de iniciativa, ele toma a iniciativa para realizar as coisas, prefere as tarefas onde ele possa ser o responsável direto, né, pelos resultados. Ele gosta de assumir riscos moderados e relaciona-se preferencialmente com peritos. O que isso quer dizer? Ele gosta que existam pessoas tecnicamente gabaritadas para avaliar o seu próprio serviço e ver se ele está sendo cada vez mais aprimorado, se ele está sendo cada vez mais norma de excelência. A necessidade de afiliação é aquele indivíduo mais do coração grande, né? Aquela pessoa boa, aquela pessoa amorosa, afetuosa. O que é principal para essa pessoa são as relações interpessoais. Ele sempre está procurando relações interpessoais fortes, faz esforços para conquistar cada vez mais amizades e restaurar relações que estejam perdidas aí ou apagadas. Atribui mais importância às pessoas do que às tarefas. Veja um ponto aqui um pouquinho complicado. Se eu sou uma pessoa que tem essa característica mais aflorada, né? Atribuo mais importância às pessoas que às tarefas. Muitas vezes eu estou numa posição de chefia e eu tenho ali um funcionário que não está desempenhando bem o seu papel, suas tarefas, e eu tenho muita dificuldade em chamar atenção porque eu tenho medo que ele vai ficar chateado. Eu prefiro a amizade dele, eu dou mais importância à pessoa dele, o que ele pensa de mim, do que a tarefa em si, na qual ele é responsável e não vem desempenhando um bom trabalho. Então veja que isso pode se tornar complicado. Tá? Mais aqui características. Procura a aprovação dos outros para suas opiniões e atividades. Então sempre que eu vou dar uma opinião, fazer uma atividade, eu não estou tão preocupado como o outro que a gente falou, da realização, de fazer cada vez melhor. Não. Eu estou preocupado se os outros vão achar bom, se eu terei a aprovação. E essas pessoas, elas buscam se cercar de pessoas com as mesmas ideias, ou a mesma situação no momento. Ele gosta de estar no mesmo barco que as outras pessoas. E agora a outra característica, a terceira e última, que é a necessidade de poder. Tem pessoas que têm essa necessidade de poder aflorar, procuram. Gente, tudo que eu vou ler aqui dessa característica, vocês escutando assim, pode parecer
pejorativo, pode parecer que, que são características negativas, mas não são, gente. Não são, tá? Eu vou falar mais adiante que toda a nossa sociedade precisa dessas 3 características. Então, necessidade de poder, a pessoa procura controlar ou influenciar as outras pessoas e dominar os meios que lhe permitam essa influência. Então, eu sempre estou procurando influenciar um grupo de pessoas e dominar os meios que possam me permitir realizar essa influência. Não quer dizer que eu vou usar isso para o mal, tá, gente? Eu posso muito bem usar isso para o bem, influenciar as pessoas para o bem. Tenta assumir posições de liderança espontaneamente. A pessoa é um líder espontâneo. Mesmo que ele não esteja na posição oficial de chefe, ele, naturalmente, ali entre os funcionários, ele já se destaca ali numa posição de liderança. Mas ele busca essa posição oficial sempre, tá? Ele necessita e gosta de provocar impacto, as atitudes dele de impacto. E não precisa ser aquele cara que chega xingando todo mundo. A gente está falando aqui do impacto positivo, né? O lado positivo do poder. Ele se preocupa com o prestígio, tem esse lado um pouco vaidoso também, né? Que gosta de estar ali entre os manda-chuvas, assim, entre aspas, e ter esse prestígio incluído. E para isso ele assume riscos elevados. Veja que o da realização assume riscos moderados. Esse aqui, por ele ter essa característica, ele já busca riscos mais elevados para atender essa necessidade de poder. Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer um parênteses para dar um exemplo. Pode deixar nesse slide, professor. Pode deixar, não tem problema não. Um parênteses aqui de uma situação que eu já vivenciei na minha vida profissional. Certa época, não vou citar nomes, logicamente, mas eu trabalhava em um setor, em um departamento, onde uma pessoa que trabalhava comigo, e ele tinha esse perfil da afiliação, né, a necessidade de afiliação muito aflorada. Sabe aquele cara do bem, aquele cara coração, aquele cara que você conversa 5 minutos com ele, você já está com vontade de abraçar o cara, de tão bonzinho que ele é, de tão afetuoso. E ele foi colocado, meio que de surpresa, assim, de supetão, ele foi colocado para a chefia desse departamento. E era um departamento onde se ditavam algumas regras, tinha uma equipe não tão grande, mas era um departamento onde ditava algumas regras que deveriam ser seguidas por outros departamentos e outras chefias do mesmo nível hierárquico. Então, às vezes, precisava de ter algum embate, porque as pessoas não querem, muitas vezes, acatar aquilo que foi feito. Às vezes, precisava ser mais forte, mais incisivo, tanto com os funcionários da equipe, como com os funcionários dos outros departamentos. E ele, por ser muito afiliação, assim, muito coração, ele não aguentou o tranco. E ele falou claramente. E essa pessoa é formada em administração, que é uma área de conhecimento que já te forma para ser um gestor. Mas a afiliação dele era tão forte que ele desistiu com poucos meses. E a justificativa dele foi exatamente essa. Ele falou: eu não sei impor nada a ninguém, eu não consigo entrar em conflito com ninguém, não sirvo para ser chefe, quero ficar na minha função somente de técnico. E assim foi. E buscaram um chefe em outro órgão para aquele setor. E esse chefe que chegou, ele era 100% ali o poder, a característica de poder. 100%. E aí, uma vez eu mesmo conversando com ele, ele disse: eu não sei por que fulano, eu não consigo entender o fulano que saiu porque não gosta de ser chefe. Eu gosto de ser chefe. Ele ainda falou assim: eu gosto de ser chefe. Então, e não tinha nada errado com ele nisso, e nem com o outro. Tá? Pode passar agora, professor. Porque esse slide justamente vai dizer isso pra gente. Nenhum dos 3 que derem mais forte para você, nenhum dos 3 é errado. Todos os 3 são corretos. E todos nós temos um pouco dos 3. Repito. Porém, um deles é mais aflorado. E a nossa sociedade necessita de pessoas que tenham cada um dos 3 mais aflorados. Imagina se todo mundo fosse afiliação, ninguém conseguisse liderar, comandar um grupo. Se todo mundo fosse realização apenas, não tivesse ninguém com o lado ali mais coração, mais afetivo, ou se todo mundo fosse poder, todo mundo se degladiando ali para obter uma posição de chefia, de liderança. Então a nossa sociedade precisa dos 3, nenhum dos 3 é errado, muito pelo contrário, tá? E se todos nós fôssemos iguais em qualquer uma das 3, a nossa sociedade seria muito pobre, né? E ao mesmo tempo muito complicada. Pode passar, professor. Professor,
Ou não? Eu hoje já aconteceu isso comigo em outra loja que eu trabalhava em agropecuária também. Eu cheguei lá de entregador no tempo. E aí fui escalando, né? Em pouco tempo eu consegui fazer essa escala. No final eu terminei lá com o gerente da loja saiu e eu assumi a vaga dele. Aí agora nessa que eu tô de novo, foi a mesma coisa. Eu fui para tirar as férias de uma menina lá. E aí das férias que eu fui tirar, hoje tá com 1 ano que eu tô na loja. E ela era só vendedora também. E hoje eu faço praticamente todos esses papéis quando os donos da loja saem. De compra, de nota, de tudo, entendeu? De comandar o grupo ali, de abrir loja, de fechar. Tipo, eu acho que isso é uma característica mais forte em mim mesmo, porque é tipo natural. Não... Então, a gente já viu aí pelo seu relato que você tem as características empreendedoras afloradas, né? E você pratica aquilo que a gente falou do intraempreendedorismo. Você não fica acomodado só porque você é funcionário. Ah, o dia que eu tiver o meu negócio, eu vou ter atitude, vou correr atrás. Enquanto isso, eu vou só fazer o meu papel aqui, só a minha obrigação e pronto. Não, você está sempre de forma proativa e comprometida. E com isso, as situações de liderança, de poder, elas acontecem espontaneamente. Muito obrigado mais uma vez por esse exemplo, esse relato. Professora Angélica também fez o teste, né, professora? Professor, Pois não, Elenilson. já aconteceu isso comigo também. Trabalhava numa farmácia como balconista e terminei meu ciclo sendo tudo isso aí que o Cleiton falou, né? Olha aí. É, só que hoje a gente busca novos conhecimentos, né? E aí depois eu saí da farmácia, fui para o setor público e sempre aflorando mais a minha capacidade de contribuir com esse processo, né? Por isso que eu achei que esses 3 motivos encaixam na gente perfeitamente, né? Queira a gente queira ou não queira, Todos nós mas temos um sempre, pouquinho, né, nós dos temos três. sempre esse pensamento positivo, né? E aí, Helenilza, eu costumo dizer o seguinte, assim como o Cleiton e você deu os exemplos aí, são pessoas que fazem sempre um pouco mais, né? Então, isso eu digo não só para os alunos, mas digo para os meus filhos, que está trabalhando em determinado lugar, faça a sua obrigação, mas faça sempre um pouquinho a mais. Ah, eu não sou pago para isso. Faça um pouquinho a mais, porque uma hora o reconhecimento vem. Ah, mas o meu chefe não me reconhece, não sei o quê. Às vezes, o seu chefe pode não reconhecer, mas o concorrente pode. O Hein, concorrente, professor? nossa, a Helenilza ali naquela farmácia é demais, hein? O cara não valoriza. Não, ela ali é muito proativa. Às vezes, um cliente reconhece que você faz muito mais do que obrigação e o cliente é dono de um outro negócio e ele pode chamar para uma outra oportunidade. Então, aquela pessoa que cruza os braços, não, isso aí não é minha obrigação, ela vai sempre ficar ali naquele patamarzinho raso, baixo. Você fez mais do que a sua obrigação, você vai sempre ter uma nova oportunidade. E saiu dessa oportunidade para a nova oportunidade, sempre deixa a porta aberta. Sempre saia bem com a porta aberta, porque se o mundo der volta e você precisar retornar, eles vão estar te esperando de braços abertos, justamente por causa dessa proatividade também. Por que que tem aquela frase, quem é visto não é lembrado? Como é que é? Quem é visto não Quem é não é lembrado. visto não é Quem não lembrado. é visto não é lembrado, né? Exatamente. Aline, tem uma pergunta? Oi, Aline, a palavra está com você. Você levantou a mão? Não estava conseguindo liberar o microfone. Estão me ouvindo? Estou sim, Ah, sim. perfeitamente. Então, eu fiz também a minha avaliação Tá. e deu essas características, né, de liderança. E eu percebo que, como os demais colegas falou, por mais que eu nem queira ser líder, as pessoas me enxergam como líder. E ultimamente eu tenho. A gente que tem essa característica, a gente também sofre, porque todo mundo acha que ser líder é bom, né? E muitas das vezes não. Muitas das vezes eu, por essa característica de ser líder, me vi muito sobrecarregada. E eu creio que deve acontecer com muito mais gente, porque quando a gente tem essa característica, todo mundo acredita mais em você, espera mais de você, e você também se sente naquela necessidade
de suprir tudo isso que as pessoas pensam de você, né? Então, é só compartilhar que ser líder, né? Todas as características que a gente viu nas aulas, todas têm pontos positivos e têm pontos negativos, né? Porque todo mundo acha que ter a característica de líder é bom, é fácil, enquanto na realidade não é tão assim, entendeu? Às vezes você precisa ser duro com você e com o outro também, né? Então, é um pouco difícil. Aline, muito bem colocado, obrigado aí pela colocação, e vou complementar dizendo o seguinte, ser líder é uma responsabilidade muito grande, porque o verdadeiro líder, ele pratica e ele exerce a liderança pelo exemplo. Então, se você tem pessoas que te enxergam como uma líder, você tem que ser exemplo para elas. Então, o verdadeiro líder não é aquele que impõe. Não, vocês têm que fazer isso porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu sou o chefe, pronto. Não, você tem que conquistar as pessoas. Você tem que, pelo exemplo, a pessoa fala, não, poxa, a Aline é uma menina legal, ela é esforçada e ela sabe das coisas. E é por isso que eu vou segui-la. Né? Seguir as orientações dela, vou fazer direitinho como ela orientou e vou me esforçar para o nosso resultado em equipe ser bom, porque a Aline é uma boa pessoa, uma pessoa comprometida. E aí, se você tem esse aspecto de liderança, se você tem um chefe, aí tem um erro, às vezes, que acometem os chefes. Quando ele vê que uma pessoa se destaca, que uma pessoa é proativa, que uma pessoa... Ser líder não é o que fala vai, é o que se fala vamos, exatamente. Ele está junto com a equipe. E, voltando aqui, aquele chefe que às vezes enxerga uma pessoa que é proativa, que eu posso confiar, que eu sou o chefe e tudo que eu passo para ela, ela repassa ao restante da equipe, e ela comanda e ela faz. Eu posso, como chefe, cometer um erro de sobrecarregar demais essa pessoa e não distribuir as funções de maneira equilibrada. Porque a Aline traz mais resultado, então eu jogo tudo nas costas dela. Talvez seja isso um pouco que você está sentindo, a carga negativa de ser líder. Mas às vezes o problema não é em você ser líder naturalmente, é em quem está acima de você despejar um caminhão de obrigações só porque você dá conta do recado. Isso. E deixa outras pessoas, injustamente, aquelas pessoas que têm aquele perfil mais assim, não sou pago para isso, deixa eles cada vez mais à la vontade, né? Cada vez mais à vontade, de boa, e sobrecarrega quem mais faz. E aí o gestor, o chefe, que tem que ter essa visão de distribuir e de puxar para cima quem está lá para baixo, puxar para cima quem está folgadão demais, e deixar todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Tá? Você se identificou um pouco com isso? Isso, me identifico bastante, porque acaba que a pessoa que está acima de mim, né, ou as pessoas que estão acima das pessoas que têm essa característica, acaba enxergando a gente como se a gente fizesse melhor ou fizesse mais bem feito, não sei. Eu sei que acaba que a gente fica sobrecarregado, né? Toda a confiança, na verdade, vai sendo depositada em nós com essa característica. E a gente meio que sofre com isso. Também. Isso. Uhum. Exatamente. Então, na maioria das vezes, o problema está em gestores mal preparados, né, nessas situações. Eu já passei uma situação assim também, de estar nesse papel aí, de gostar de sempre fazer aquele pouquinho a mais da obrigação, e eu fiquei nessa sobrecarga também. O meu chefe jogava muito, muito mais em cima de mim do que os outros. E eu chegava a ver, às vezes, eu com pilhas e pilhas de trabalho e colegas ali na internet. Tomando um cafezinho de boa. E eu cheguei a ele, lógico, de uma forma muito respeitosa e educada, e falei, vem cá, por que você não passa um pouquinho disso aqui para fulano, ciclano, para dar uma equilibrada aqui nas coisas, né? Porque eu estou um pouquinho sobrecarregado. E ele entendeu e ele começou a fazer isso. Então, às vezes, você com jeitinho, né, sabendo falar, você consegue amenizar e reverter essa situação. E aí, gente, eu falei sobre essas necessidades de afiliação, de realização e de poder, não à toa.
é para a gente entender qual dessas é mais aflorada em nós, para entendermos o nosso perfil e aí, sobretudo, entendermos o que mais nos motiva, entendermos quais características empreendedoras mais vão se encaixar nesse nosso perfil e quais tipos de atividades têm mais essas necessidades ligadas no seu cotidiano. Por isso que a gente falou dessas três necessidades, né, de afiliação, realização e poder. Independente qual foi que deu a sua, associe isso ao que a gente vai falar adiante agora, os comportamentos empreendedores. Então, agora é uma das partes mais importantes de toda a nossa disciplina, conhecermos as características do comportamento empreendedor. Porque se eu disse que empreendedorismo é comportamento, que comportamento é esse? Qual é o comportamento ou os comportamentos que eu preciso ter para me tornar uma empreendedora ou um empreendedor? Então, chegou a hora da gente conhecer. A gente disse que precisamos de empreendedores na sociedade moderna. O empreendedorismo causa um impacto positivo na economia, na sociedade. Por isso, já de muito tempo, principalmente dessas décadas de 50 e 60, onde a psicologia estava muito dentro aí da administração, veio essa preocupação em identificar quais os comportamentos que definem uma conduta empreendedora. Então, de forma bem resumida, eu vou falar para vocês aqui que pesquisadores, muitos liderados por esse David McClelland, que criou a teoria das três necessidades, fizeram pesquisas ao redor do mundo, analisando pessoas que tinham sucesso nas atividades que desempenhavam. Empreendedoras de sucesso, empreendedores de sucesso. E aí eles mapearam o comportamento dessas pessoas. E eles detectaram inúmeras características muito semelhantes entre essas pessoas. E aí, eles viram que, poxa, gente de tantas culturas diferentes, né? Não, pessoas lá no Oriente Médio, pessoas na China, pessoas no Japão, pessoas na América, na Europa, na América do Sul, culturas diferentes, costumes diferentes, mas aquelas pessoas empreendedoras de sucesso tinham um comportamento com características muito semelhantes. Então vamos mapear quais são essas características. E lógico que eram inúmeras características, né? Mas aí, para facilitar um pouco a nossa vida, pode passar, professora, por favor? Eles deram uma resumida nisso tudo, tá? Pegaram aquelas características que eram um pouco semelhantes, juntaram daqui, resumiram dali, e nós trouxemos, então, 10 características do comportamento empreendedor que chamamos de CCS. Essas características, se vocês olharem, pesquisarem literaturas diferentes, elas vão ter leves variações. Mas, resumidamente, não foge muito disso aqui, tá? Então, são elas: busca de oportunidade e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr riscos calculados, estabelecimento de metas, busca de informação, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão em rede de contatos e independência e autoconfiança. Nós vamos destrinchar um pouquinho cada uma dessas 10 para que vocês não fiquem aí perdidos aí, saber um pouquinho o que significa cada um. Então vamos lá. Primeira, busca de oportunidades e iniciativas. Aí tem duas em uma, tá? Busca de oportunidades. Eu não estou falando só de aproveitar a oportunidade, estou falando de buscar a oportunidade. Então é aquilo que eu estava dizendo. O indivíduo faz as coisas antes de ter sido solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias. Iniciativa. Lembra que eu falei? Não faça só a sua obrigação, faça um pouco mais. Então, quando ele é forçado pelas circunstâncias ou quando o chefe manda, quando não tem mais jeito, ele faz aquilo. Então, ele não tem iniciativa. Se ele anteviu um problema e já tomou a iniciativa, então ele está no caminho certo. Precisa ter a iniciativa. Quando você tem negócio, você... Pode voltar um pouquinho, professor. Buscar expandir para novas áreas de atuação. Aproveita com integralidade as oportunidades que surgem. E não só espera as oportunidades surgirem, mas as procura. Sabe aquela história do... estou perdido no campo e passou um cavalo com a sela direitinho, eu não posso perder essa oportunidade porque não vai passar outro. Aqui eu estou falando mais do que isso. Não estou falando de esperar o cavalinho passar, não. É de sair no mato procurando esse cavalo. Tem que buscar essa oportunidade. Procurar. Pode passar, professora, por gentileza. Persistência. Enfrenta os desafios das mais variadas formas. Ou seja, tentei uma vez, fracassei, invento outra forma de enfrentar o mesmo desafio, quantas vezes forem necessárias para superar os obstáculos.
A primeira vez eu fracassei, agora eu já conheço qual foi o obstáculo que me derrubou. Eu vou traçar uma nova estratégia porque eu já aprendi com aquela. Então, aquele fracasso me trouxe conhecimento. E deste conhecimento, eu levei um aprendizado para a minha nova tentativa. Então, o fracasso não é para eu desanimar. O fracasso, cada fracasso é um degrau para o meu sucesso. Porque cada fracasso me trouxe um aprendizado. E aí eu vou fazer de novo, só que agora eu vou fazer melhor. Outro obstáculo pode me impedir, mas aquele não impede mais, porque eu aprendi e vou contorná-lo. Então, gente, todos os empreendedores e empreendedoras de sucesso que vocês veem aí na nossa sociedade não estão na primeira tentativa. Aquele arremesso no basquete lá do outro lado da quadra, ninguém acerta no primeiro arremesso. Ele vem depois de várias tentativas. Tá? Pode passar, professora. Comprometimento. Esse está na origem da palavra entrepreneur, né, que surgiu lá na França. Comprometimento não pode estar longe do empreendedorismo. Sacrifica-se e faz qualquer esforço para completar uma tarefa. Tá um pouco difícil aqui estudar, eu trabalho, né? não vou fazer minhas atividades esse mês, não vou ficar com falta de se dane. Cadê o sacrifício, o esforço, comprometimento com aquilo que você se propôs a fazer? E está ali sempre colaborando com os outros funcionários para que o trabalho seja terminado. Então, assim, você vê alguém com dificuldade, vai lá, qual que é a sua dificuldade, o que eu posso te ajudar? Isso faz parte também do comprometimento. No ambiente empresarial, fazer qualquer coisa para manter o cliente, né, para reter aquele cliente ali. É fiel àquilo que se dedica, ou àquilo que se propôs a fazer. Veste a camisa e tem compromisso. Então, isso aí é a característica fundamental. Exigência de qualidade e eficiência. Isso está previsto lá naquela necessidade de realização, né? Eu quero sempre fazer as coisas com excelência, com cada vez mais qualidade. Eu não quero entregar algo meia-boca para o meu colega de trabalho, algo meia-boca para o meu chefe, algo meia-boca para o meu cliente. Tudo que eu faço, eu quero entregar com o máximo de qualidade. E eficiência é o quê? Fazer bem as coisas, fazer as coisas sempre da melhor maneira possível. Eficiência está no método, né? Então, o meu trabalho está no tempo correto, está com a qualidade combinada, eu estou sempre querendo superar o meu padrão de excelência, é essa característica aí, pode passar. Correr riscos calculados. Não existe empreendedorismo sem risco, gente. Por mais que você tenha todas as 9 características bem afiadas, mas na hora de correr o risco você tem medo, não vai dar certo você como empreendedor. Você tem que estar disposto a correr risco, porque para fazer algo novo, não estou só falando de abrir um novo negócio, mas tudo que você vai implementar de novo, você vai encontrar resistência, você vai encontrar um risco. Pode não dar certo. Até na esteira lá, que o Cleiton nos trouxe um exemplo bacana. Podia não dar certo, mas vamos tentar. Precisamos correr os riscos, só que calculados. Não quer dizer que eu vou estar me atirando da ponte toda semana. Estou correndo risco calculado. Lembra que o empreender é o ser e o saber para depois fazer? Quanto mais eu praticar o saber, ou seja, quanto mais eu buscar informação para fazer aquilo da melhor maneira, menor será o risco. Ou mais controlado e calculado será o risco. Mas ele é parte da rotina do empreendedor. Se eu não tenho coragem de correr risco nenhum, aí é essa característica que eu preciso melhorar. Senão eu não vou ser empreendedor. Pode passar. Estabelecimento de metas. Gente, meta é diferente de sonho, tá? Eu tenho um sonho de ser tal coisa, eu tenho um sonho de atingir tal coisa. Meta é quando você põe no papel, você começa a partir para a ação. Lembre-se de uma coisa sempre, a gente só sonha quando a gente está dormindo e a gente só age quando a gente está acordado. Então, acordar para as metas é transformar os sonhos em realidade. Então, o sonho apenas é um objetivo vago. E se ficar somente no pensamento, você vai patinando, pode ser que nunca você realize. Mas quando você visualiza o futuro, quando você anota o que você quer, arregaça a manga e começa a definir, registrar onde quer chegar. É importante registrar, gente, porque se fica só na cabeça, uma hora vem outra ideia, passa por cima daquilo, uma hora você esquece. Registre aonde você quer chegar, aonde você pretende chegar e de que forma, tá? Então, o objetivo é algo grande que você quer e os degraus, os andares para você subir, para chegar naquele objetivo são as metas. E para cada meta você tem algum plano de ação para ir chegando devagarzinho em cada uma dessa meta.
Tá? E a gente tem uma explicação científica para isso, que o nosso cérebro humano tende a melhorar suas conexões naturais quando ele tem desafios e metas a cumprir. Então, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom, a sua mente não vai também te levar para lugar algum. A nossa aula 8, que não vai cair na prova, tá? A nossa aula 8, que já está lá no portal, a última aula desse mês, ela traz uma técnica especial para você determinar suas metas, que é a técnica SMART. Tá? Então, gente, sem estabelecer meta, não tem empreendedor. Estabelecimento de metas, anotação de metas é um comportamento empreendedor fundamental. Busca de informação. Lembra do ser e do saber? De novo, eu tenho que saber para empreender. Senão eu posso inventar algo que seja inútil, aí ele não vai ser uma inovação, ele vai ser só uma invenção. Senão eu posso começar um negócio, mas eu não tinha informação suficiente sobre a minha concorrência, sobre o meu cliente, sobre meus fornecedores, sobre o meu mercado. O meu negócio vai afundar rapidamente. Eu tentei implementar uma inovação dentro da empresa onde eu já trabalho, mas não busquei informação sobre aquilo, e aquilo deu errado, a máquina quebrou, o método não funcionou, porque faltou informação. Então, quanto mais informação você buscar, maior chance de sucesso. Ah, eu preciso ser um sabichão, saber tudo. Não, gente. Tem conhecimentos que são muito técnicos, muito específicos de profissionais da área. E eu não posso me envergonhar de trazer esse pessoal para junto de mim. Ah, se eu não sei o conhecimento técnico em engenharia civil, mas eu quero construir um galpão na fazenda, eu vou buscar o engenheiro civil para estar junto comigo. Eu vou buscar a parceria de quem tem aquele conhecimento técnico. Então, eu busco essa assessoria. O que eu não posso é fazer as coisas, como a gente diz, entre aspas, na tora. Eu tenho que buscar o conhecimento. E quanto mais conhecimento estiver envolvido, aquele risco que eu estou disposto a correr será mais calculado possível. Tá? Pode passar, professor. Planejamento e monitoramento sistemático. A gente falou do estabelecimento de metas, né? Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar e saber estabelecer minhas metas. E aí eu tenho que planejar qual é o caminho que eu vou trilhar para chegar nessas metas que vão me levar a um grande objetivo. Então é traçar planos para atingir aquelas metas que eu estabeleci lá naquele outro comportamento. E aí quando eu me deparo com uma tarefa muito complicada, de grande porte, né, uma meta difícil, eu divido aquilo em tarefas menores. Isso aí é planejamento. Eu divido e vou um passo de cada vez. E aí a coisa que era muito difícil começa a ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Só que não adianta só eu planejar, partir da minha caminhada e esquecer de monitorar. Às vezes eu estou lá caminhando sem monitorar e eu tracei o destino A e estou caminhando para o destino B. Estou caminhando para o rumo errado e nem sei. Então eu tenho que monitorar aquilo que eu planejei, como está o andamento das ações, onde eu estou chegando aonde eu queria nesse período? Essa minha meta está sendo alcançada para que eu possa partir para outra? Eu estou no caminho certo? Então, isso é o monitoramento. Se eu detectar algum desvio na rota, eu reviso o meu plano, eu vejo as variáveis, os imprevistos que me levaram a esse desvio de rota, e eu tento revisar para me recolocar na rota correta. Então, replanejo. O monitoramento também é ligado a controle. Eu registro tudo o que acontece, eu faço controle para que eu tenha dados para tomar decisão. Quanto mais dados eu tiver, melhor a decisão a ser tomada. E eu posso mudar de estratégia quantas vezes for necessário e modificar o plano, quantas vezes for necessário. O importante é não sair do rumo do meu objetivo e das minhas metas. Pode passar. Persuasão e rede de contatos. Lembra daquela característica lá do poder, né, de influenciar as pessoas? E eu ressaltei de forma positiva. Essa característica é fundamental aqui para um empreendedor de sucesso. Esse comportamento. Gente, primeiro que assim, o empreendedor tem que vender o seu peixe, né? E como é que eu vendo o meu peixe? Convencendo as pessoas a comprar o meu produto. Isso não é persuasão? O que é persuasão? É a capacidade de convencer as pessoas de que aquilo é bom. Agora, eu vou convencer as pessoas a vender um produto que não presta? Não, né? Eu quero ser um empreendedor que fidelize o meu cliente e que eu venda várias vezes para aquele mesmo cliente. Então, eu vou convencer a algo que eu também compraria, algo que eu sei que é um benefício para aquela pessoa. E aí que está a persuasão. Eu convenço as pessoas daquilo. Persuasão no meu relacionamento com o cliente, mas também no meu relacionamento, Aline,
com os meus liderados. E aí que tá, eu convenço as pessoas a fazerem o que eu quero, e o que é certo, né? E o que é bom, pela persuasão. É a minha capacidade de argumentar, de mostrar, de exemplificar que aquele é o melhor caminho e que aquela é a melhor estratégia. Tá? E aí eu tenho as pessoas-chave para me atingir meus objetivos. Então, se eu estou liderando uma equipe, eu sei qual é a habilidade mais forte em cada um, a melhor expertise. Na hora de eu distribuir as tarefas, eu tenho ali as pessoas-chave para atingir aqueles objetivos. Então, isso é a persuasão. E a rede de contatos que está ligada a isso é você estar sempre envolto daqueles contatos e manter aquela rede de contatos que são as pessoas-chave para o teu projeto dar certo. Então, aquela pessoa que tem aquele conhecimento que você não tem, que tem o capital que você não tem, que tem uma habilidade que você não tem e que pode te alavancar para o sucesso, indo todos juntos. Né? Então, a rede de contatos é muito interessante. E vocês já estão construindo essa rede de contatos no serviço de vocês, aqui no curso. Pensa que não, gente? Aqui no curso, daqui 2, 3 anos aí, todo mundo trabalhando no agro e lembrando do colega que tinha aquela característica, aquela habilidade melhor, aquela característica de comprometimento. E esse networking, nessa rede de contatos, vai gerar frutos para vocês no futuro. Então, não troquem de e-mail, não troquem de celular. A melhor coisa é você facilitar aos outros te encontrarem. A não ser que você esteja fazendo coisa errada aí, não quer que... Mas se você é uma pessoa do bem, comprometida com o trabalho, você deve facilitar para a sua rede de contatos te encontrar, e isso, de onde você menos espera, vem uma ótima oportunidade. Pode passar, professor. E essa aqui, a última, independência e autoconfiança. Você não pode depender de ninguém para você agir. Lembra que empreendedorismo é ação também? Ah, eu só vou se fulano for junto comigo. Tem gente que é assim, né? Até para ir para academia. Ah, eu tenho vontade para fazer uma academia. Ah, mas sozinho não vou não, tem que ter alguém para ir comigo. Aí fica chamando o amigo, a amiga para ir para uma academia, para fazer a caminhada. Se você depender da motivação do outro para se motivar, é complicado, gente. Cadê sua independência? Você tem que se motivar para fazer aquilo que você busca. As metas são suas, não é do seu colega. Então, gente, independência, tá? Autonomia. Só isso vai te dar a liberdade para você traçar os seus rumos e chegar nos seus objetivos. E outra coisa, se você tem esses comportamentos e buscou o conhecimento, você tem autoconfiança. Você estudou para a prova, buscou o conhecimento, você vai fazer a prova que é autoconfiante. Você vai bem na prova. E isso vai servir também para os seus empreendimentos. Você vai para aquilo com autoconfiança porque você buscou o conhecimento. Mas você tem que confiar no seu potencial. Você tem que confiar no seu taco, naquilo que você pratica de comportamento e buscou de conhecimento. Tá? Então você tem que ter a capacidade de decidir o que é melhor para você mesmo, e não esperar que os outros decidem ou busquem algo para que você possa tomar qualquer atitude. Ah, eu estou com o meu projeto parado aqui porque fulano não me entregou ainda algo que eu preciso aqui para dar o passo seguinte no meu projeto. Amigo, esquece esse fulano, busca outra alternativa. Se você se acomodar e cruzar os braços porque outra pessoa não fez, sumiu sua independência e autoconfiança. Portanto, gente, confiem em vocês e tenham independência para buscar aquilo que vocês querem. Pode passar, professora. Então, não estou querendo dizer que todos nós temos que ter esses 10 comportamentos extremamente afiados a partir de agora. Não, a gente está em processo, todos nós, de aprimoramento desses comportamentos. Mas, como eu falei, foram feitas pesquisas no mundo inteiro e, resumindo tudo, esses 10 comportamentos definem uma característica de um empreendedor de sucesso em qualquer área, né? Como eu falei em outra aula, você pode ser empreendedor na vida, empreendedor na sua família, empreendedor no seu estudo, dentro do seu trabalho. Então, essas 10 características te levam a esse caminho. Aumentam as suas chances de sucesso. Não quer dizer que se você não tem uma aí afora, eu tenho muito medo de correr risco. Não quer dizer que você não possa desenvolver e melhorar essa característica. Por isso que a gente fez aquela atividade do plano de ação, onde você fez ali uma autoavaliação e aquelas características que menos pontuaram, vocês fizeram um planinho de ação. O que você vai fazer
nos próximos dias para que essa característica suba na sua pontuação. Então é aí que está. O que a gente já é bom, a gente só precisa manter, mas a gente tem que focar mais naquilo que a gente ainda não está bom, para que a gente possa nivelar com aquelas características que estão boas. Quando a gente tiver com as 10 características redondinhas, gente, ninguém segura a gente, tá? Tudo que a gente botar a mão vai dar certo, tudo que a gente fizer vai ter sucesso. Então a gente pode aprender sim essas características. E aí, nesse sentido, aquele senhorzinho David Macklin, pode passar, professor, ele agrupou algumas características dentro de 3 conjuntos. Conjunto de realização, conjunto de planejamento, dessa vez, não é afiliação, ele fez um conjunto aí de planejamento, e o conjunto de poder. E aí, pode passar, professor? As características ficaram agrupadas dessa maneira. Ó, a gente tem 5 características dentro do conjunto de realização. Então, naturalmente, se naquele teste a realização foi mais aflorada em você, provavelmente você vai pontuar melhor ou desempenhar melhor esses comportamentos aqui, ó. Busca de oportunidade de iniciativa, a persistência, o comprometimento, a exigência de qualidade, né, e eficiência e correr riscos calculados. Se você é uma pessoa mais focada em planejar, gosta de pensar no futuro, gosta de definir metas, você vai ter essas 2 características aqui mais afloradas. O estabelecimento de metas, a busca de informação e o planejamento e monitoramento sistemático. E sempre que você vai planejar algo, você precisa buscar informação, né? Até uma viagem. Eu quero viajar para os Lençóis Maranhenses. Eu quero saber como é lá, qual é a distância daqui, qual meio de transporte para chegar lá, onde se hospedar, como é que eu vou fazer os passeios, o que eu vou fazer. Só aí eu estou buscando informação. Então, para todo o planejamento é preciso a busca de informação, por isso eles estão ligados. E as 2 características do conjunto de poder são a persuasão e a rede de contatos, né, que é aquela capacidade de convencer as pessoas e ter os contatos chaves ali, e a independência e a autoconfiança. Então, ele agrupou isso aí para facilitar o nosso aprendizado. E aí, finalizando, gente, só para relembrar, para quem não sabe, como é que vai ser a pontuação da nossa nota A1, que vocês vão definir aí a semana que vem. Então, a gente teve, na aula 4, uma atividade. Nem todas as atividades valem ponto, né, gente? Vocês têm algumas atividades lá que são somente para registro de frequência, né, para exercitar o conhecimento daquela aula. Mas, as atividades avaliativas, pode falar, Érica. Professor, boa noite. Boa noite. As atividades, eu vim para cá, eu fiz todas antes de viajar. Só que eu consto como falta, sendo que as minhas estão todas em dia. Tanto como frequência, como pontuação. Veja só, Érica, as atividades de setembro, você tem o prazo para fazer até o dia 30, às 23 horas e 59 minutos. Então, você não tem falta ainda nenhuma. A do mês de agosto e eu tenho tudo ok. Meu portal está todo 100%. É do mês de agosto. E consta 12 faltas no meu nome. 12 faltas é referente a 3 Agosto. aulas, né? Cada aula representa 4 faltas. O que eu sugiro para você? De qual polo você é? Palmas. Paulo Palmas. Vai lá no Fórum Geral, na nossa disciplina. Sim. Vai lá, explica a sua situação e pede para que haja uma revisão. Paulo Palmas me fugiu agora, é a professora Kedman ou a professora Angélica? Professora Kedman. A professora Kedman vai responder lá, vai fazer a averiguação das suas atividades de agosto e vai te responder lá no PV qual atividade você ficou com falta ou não, ou se tiver alguma inconsistência, a gente corrigir. Você, por acaso, era da turma do ajustamento de matrícula, que entrou mais tarde ou não? Não. Então, beleza. Okay. Então, você pode fazer isso lá, Érica, por gentileza, e essa orientação vale para todos também que se sentirem na mesma situação, tá? Tá bem, obrigada. De nada. Então, a gente tem uma atividade da aula 4, que ainda foi no mês de agosto, que é o tema O Papel dos Empreendedores na Sociedade, valia 1 pontinho. O fórum temático lá do mês de agosto, que é a participação de vocês de maneira correta e completa, ali conforme tudo que o fórum pedia, valia 1 ponto também. Agora, no mês de setembro, a gente teve a atividade da aula 6, das características do comportamento empreendedor, e essa atividade também vale 1 ponto, que é sobre isso que a gente acabou de falar aqui. E o fórum temático também do mês de setembro, valendo 1 ponto.
Desde que, né, professora Angélica? Fazendo de forma correta e completa ali tudo que a gente pede. A prova vai valer 6 pontos, então completamos assim os 10 pontos. 6 pontos de prova e 4 pontos de atividade. Então assim vai ser composta a nota de vocês, tá? Bom, gente, da minha parte era isso. Eu quero agradecer a todos os envolvidos aqui. Ficamos aqui a maior parte do tempo com 50 pessoas, um bom público aqui na aula de hoje. Agradecer toda a equipe docente que está aqui presente, ajudando, prestigiando. Agradecer a professora Angélica aí pela assistência e me ajudou a contornar os percalços tecnológicos da aula de hoje. Agradecer a professora Kedma, toda a tutoria presencial e principalmente a vocês, acadêmicos e acadêmicas, pela paciência. Espero que tenham gostado da aula de hoje e que esse conhecimento se transforme num notão na prova de segunda-feira, né? Se Deus quiser. E depende também do empenho de vocês. Então, obrigado, gente. Me despeço. Vou encerrando aqui a gravação.